Boa noite, meu nome é Cristiane. Hoje eu e o Matheus vamos falar sobre propagação de ondas eletromagnéticas em meios dispersivos e não dispersivos e apresentar as diferenças por meio de simulações. Veremos qual é o comportamento da fase e da amplitude da onda após passar por diferentes meios. Porém, primeiro vamos relembrar os tipos básicos de polarização que vimos nos vídeos anteriores. A primeira é a polarização linear, quando o vetor campo elétrico não altera a direção e altera apenas o módulo. Temos também a polarização circular, quando é alterada a direção, porém o módulo do vetor se mantém constante. E por último temos a polarização elíptica, que altera a direção e o módulo em determinadas direções. Quem define como a onda se propaga no meio é a variável K, chamada de número de onda. Essa variável possui parte real e parte imaginária. A parte real é responsável pela atenuação da onda após passar por um meio, e a parte imaginária é responsável pela mudança da fase na onda quando passa por meio dispersivo. Dispersivo. A seguir, a fim de ilustrar as polarizações citadas, veremos imagens do software Hermanney para as polarizações. Nesse primeiro caso, temos a polarização linear. Podemos ver na primeira imagem que a onda está passando por um meio não dispersivo, ou seja, ela não teve nenhuma atenuação e a sua fase não foi modificada. Porém, na imagem 2, já foi inserido um material com dispersão, com refração. A onda, após passar por ele, vemos que ela foi atenuada. Vamos passar para a próxima polarização. A polarização circular. Podemos ver na primeira imagem que temos um meio não dispersivo, não temos a alteração na atenuação da onda, nem na fase. Agora, já no segundo meio, podemos ver, na segunda imagem, podemos ver que a onda foi atenuada e houve uma mudança de fase. Essa modificação na onda pode fazer com que a onda que era anteriormente uma polarização circular passe a ser polarização linear. Não é o caso dessa imagem, porém isso pode ocorrer. Por último, temos a polarização elíptica, que é ilustrada na primeira figura com um meio não dispersível e na segunda com um meio dispersível. Verificamos que temos alteração no módulo da onda e na fase, ou seja, teve uma atenuação da onda e sua fase foi modificada. Dando continuidade, então, à nossa apresentação, nós temos agora, através do software Octave, a nossa simulação com o nosso programa. Bom, primeiramente, nós temos que fechar as abas e limpar a memória do Octave, e logo depois já definimos aqui as nossas constantes. Temos a permeabilidade magnética, a permissividade elétrica, a nossa frequência, dada por F, a frequência angular, que é W, a nossa velocidade da onda, que é V, através dessa fórmula, que é 1 sobre raiz de μ vezes o epsilon, que o nosso epsilon é a permissividade elétrica, como já dito, e o μ a permeabilidade magnética. Temos o nosso lambda, que é o comprimento de onda, que é dado por V sobre F, e o E0, que no nosso caso é a amplitude do campo elétrico, que definimos como 1.
E o beta é a constante de propagação da onda, que é diretamente relacionada com o lambda, que é o comprimento de onda, que é dada, então, a nossa constante por 2 vezes π sobre lambda. O eixo Z é simplesmente o eixo em metros, né, com o número de pontos que nós vamos querer que o nosso programa plote. Então, considerando primeiramente para o meio não dispersivo, nós temos então a permissividade elétrica igual à permissividade do vácuo, que nós definimos aqui em cima. Bom, então dentro do for, nós vamos definir então que o nosso for aqui em cima vai ter que ter essa repetibilidade para plotagem ponto a ponto. Dentro do for, nós definimos como E1 o nosso campo elétrico 1, que é o valor real, basicamente, que temos o E0, que é a nossa amplitude, vezes o cosseno de ômega t menos beta vezes z, que é o nosso eixo, né? E o E2, nós temos a parte fasorial. Também uma definição fasorial, que é um módulo, né? Vezes o exponencial, vezes j, que multiplica ômega vezes t menos beta z. Aqui embaixo nós temos o nosso plot, que é a plotagem mesmo do gráfico, com o eixo x em metros, o eixo y a amplitude do nosso campo, o título, né, que é o meio não dispersivo, e esse hold-off e esse pause é simplesmente para a sensação de movimento do gráfico, né, para dar a sensação de movimento, mas nada mais é que as várias repetições do plot seguidamente. Aqui nós damos o nosso run. E aqui percebemos claramente a amplitude igual a 1, que nós definimos no início do nosso programa. E a nossa onda não sofre nenhuma atenuação, que é o meio não dispersivo. Fechamos aqui. E vamos agora dar continuidade ao meio dispersivo. Bom, para o meio dispersivo, a nossa permissividade elétrica ela é complexa. Então, nós temos que multiplicar, no nosso caso, como exemplo, por 3, que é a parte real, e nós temos que adicionar a nossa parte imaginária. E essa alteração, aqui multiplicamos por 1, né, a parte imaginária, e essa alteração na permissividade diretamente altera também a nossa velocidade e o nosso comprimento de onda, que dependem da nossa permissividade elétrica complexa. Bom, então, dentro do nosso for, novamente temos a repetibilidade do for aqui, e no nosso campo, como nós incluímos a parte imaginária, nós temos também que incluir ela aqui no nosso campo. Então, nós incluímos, então, a parte exponencial, e juntamente da parte exponencial, que nós podemos ver aqui, nós temos, então, a parte imaginária e a parte real, que vai ter alteração ao longo do tempo, como vamos perceber na plotagem. E o E2, que é o fasorial, também temos que incluir a parte exponencial. Dentro do nosso plot aqui, a mesma coisa, vamos plotar o E1 em relação a Z. Temos aqui os eixos, o nome do nosso gráfico, o título, desculpa, e o hold-off e o pause aqui, o pause para dar a sensação, então, de movimento. Vamos aqui plotar. E podemos perceber, então, que começa em 1 a nossa amplitude e ao longo do tempo, aqui demonstra ao longo do tempo, no caso ao longo da distância em metros, podemos ver a atenuação da nossa onda. E o módulo dela decai exponencialmente ao longo do tempo. Então, basicamente, é isso. Obrigado, gente, e até